Pessoal, vamos iniciar aqui então, tá? Isso aqui é um circuito elétrico, tá? Então, primeiro, vamos falar aqui do que um circuito elétrico precisa ter, né? Primeiro eu quero que vocês observem bem que por que isso aqui chama circuito. Circuito é porque ele é fechado. Vejam bem, ó, a corrente elétrica sai daqui do polo positivo do meu conjunto de pilhas, tá? Faz essa movimentação aqui, passa pela chave, passa pelos fios, passa por esse fiozinho mais fino, passa por essa boquinha de jacaré aqui, ó, que é condutora, passa por dentro do LED, volta pela boquinha de jacaré, por esse fiozinho verde e vai para o polo negativo. Então, o primeiro passo, circuito é algo fechado. Por isso que o circuito de Fórmula 1 é fechado, circuito de CrossFit é um negócio fechado, né? Circuito de ciclismo é fechado. Então, circuito dá a ideia de uma trajetória fechada, tá? No caso do circuito de Fórmula 1, quem percorre são os carros. Quem percorre o circuito elétrico são as correntes elétricas, tá? Que nada mais são do que cargas elétricas, chamadas de elétrons, que se movimentam por dentro desses fios que vocês estão vendo aqui. Então esse é um circuito elétrico básico. Todo circuito elétrico, para ele poder existir, para ele poder funcionar, ele precisa de uma fonte que vai fornecer energia elétrica para o circuito, tá? Ele precisa ter fios para conduzir essa eletricidade, para conduzir essas cargas, né? Esses elétrons, tá? E precisa ter também um consumidor de energia elétrica. Então, nesse caso aqui, eu tenho como fonte, quem que vai dar a energia elétrica para o circuito? As pilhas. Lembrando que a energia não pode ser criada nem destruída, só transformada de uma modalidade em outra, tá? Então lembrem-se, essas pilhas aqui, elas pegam a energia elétrica, aliás, a energia química da reação química que acontece dentro delas e transformam em energia elétrica, tá? Quando essa energia elétrica levada pelas cargas, pelos elétrons, através dos fios, chega nessa pequena lâmpada de LED, ela é transformada em energia luminosa, tá? Então, por isso que a fonte é produtora de energia elétrica, tá? Fornece energia elétrica para o circuito e a lâmpadazinha consome. O último é a chave. Olha só, um circuito, pessoal, ele só funciona quando ele está fechado, né? Esse circuito aqui está aberto. Por quê? Porque o meu plugzinho aqui, ó, tá? A minha chave está aberta. Eu vou fechar ela. Olha só, quando eu fecho, a luzinha de LED se acendeu. Então o que está acontecendo? Cargas elétricas, chamadas de elétrons, recebendo a energia da bateria, eles estão presentes nos fios, tá? Vão começar a se movimentar. E à medida que eles se movimentam pelos fios, eles passam pela pequena lâmpada de LED, transformando energia elétrica que eles carregam, que eles pegaram da pilha, né, que foi fornecida a eles pela pilha, e transformam em energia luminosa para iluminar o ambiente. Se eu abrir o circuito, não tenho mais corrente elétrica. Circuito fechado, eu tenho corrente elétrica, tá bom? Então, basicamente, um circuito é isso. Fonte, fios de transmissão, que são os condutores ou transmissores, né? E a nossa lâmpada que vai consumir. A física, pessoal, a ciência em si, ela é cheia de representações. Então, se eu fosse desenhar isso aqui, ficaria muito difícil. Então, o que foi feito? Eles bolaram símbolos para isso. Olha que bacana isso aqui, ó. Olha o símbolo da chave, olha o símbolo da bateria com seus polos positivo e negativo, né? Esse aqui é o símbolo dos fios condutores e esse aqui é o símbolo da lâmpada, né? Então, quando na física ou na ciência, né? A física é uma das partes da ciência e a física que estuda a eletricidade, né? Quando para ela ser representada, ela precisa desses símbolos. Então tá aqui o símbolo da bateria, da chave, da lâmpada e dos condutores. Então se você for desenhar um circuito, é desse jeito que você deve fazê-lo, tá? Vamos falar um pouquinho, pessoal, de especificações, tá? O que são especificações? Todo aparelho elétrico tem números.
Por exemplo, cada pilha dessa aqui é de 1,5 volts, tá? Se você for olhar a potência, procurar a potência desse LED aqui, você vai encontrar que ela de 1 volt, de 1 watt, aliás, né? Mas afinal de contas, o que é volt, o que é watt, né? Ó, nós vamos falar um pouquinho agora, então, sobre as especificações. Então, cada LED desse vale 3 volts. O que significa? Ele funciona, né? Ele precisa de uma tensão, ou também chamada de diferença de potencial, de 3 volts. Por que eu coloquei duas pilhas? Porque cada pilha me dá exatamente 1,5 volts. Então 1,5 mais 1,5 deu 3. Exatamente o que o meu LED precisa para funcionar. Tá bom? E o que seria isso? O que seria 3 volts? 3 volts significa que cada unidade de carga que passar por esses fios condutores receberá 3 joules de energia elétrica. Resumindo, quanto maior for a voltagem, mais energia elétrica a fonte é capaz de fornecer para o circuito. Tá? Uma outra grandeza importante é a potência, que nesse caso aí do nosso LED é 1 watt. Ou seja, o que significa isso? Potência significa a quantidade de energia que ele transforma por segundo. Então, 1 watt quer dizer que o nosso LED transforma 1 joule de energia elétrica que ele recebe da pilha em energia luminosa por segundo. Então, a cada 1 segundo, ó, esse LEDzinho aqui pega 1 joule de energia elétrica e transforma em energia luminosa. Tá? Por último, a corrente elétrica, ou amperagem, né? 0,33 amperes. Então está passando 0,33 amperes de corrente elétrica aqui. Quer dizer que está passando 0,33 coulombs de carga por segundo. Quanto mais carga tiver passando, maior vai ser a amperagem. Então ele mede quanta carga está passando por segundo. Tá bom? Então isso é o que a gente chama de especificações. As especificações têm que ser obedecidas. Tá? Por exemplo, se o meu LED ele precisa de 3 volts, o que acontece se eu colocar, por exemplo, ao invés de colocar um LED, se eu colocasse 2, como fiz aqui, ó. Vou mostrar para vocês o que acontece quando eu tento ligar 2 LEDs em série. Ó, por que é em série? Veja que eu coloquei um na sequência do outro, tá? E agora eu vou ligar para vocês verem, ó. Note, deixa eu até desligar esse aqui, tá? Note que os dois que estão em série, ó, praticamente nem acendem, tá? Por quê? Porque cada LED desse precisa de 3 volts. E o que está acontecendo aqui na associação em série? Esses 3 volts estão se dividindo, está ficando 1,5 para esse e 1,5 para esse. E 1,5 não é suficiente para acender cada LED desse. Precisa de 3 para cada um LED. Por isso que esse raciocínio aqui, né, dos 2 LEDs em série, um na sequência do outro, ó, pode ver que eu liguei a perninha de um, que é o polo positivo do primeiro, no negativo do segundo. Veja que isso não funcionou. A menos que eu tivesse 4 pilhas. Aí ia ficar 4 pilhas, ia dar 6 volts, ia ficar 3 volts para cada um, ia ficar belezinha. Tá? Mas nesse caso não funcionou. Porém, se você quiser instalar 2 LEDs, você pode instalá-los em paralelo, que a gente chama. Olha só que legal a associação em paralelo. Deixa eu só corrigir aqui, rapidinho. Ó, isso aí é associação em paralelo. Veja, por que é paralelo? Vocês viram que quando eu fiz em série, só tinha um caminho para a corrente elétrica. Tinha que passar pelo LED A e pelo LED B. Perceba que agora tem 2 caminhos, ó, 2 fiozinhos aqui, né? Um fiozinho para passar pelo primeiro LED e outro fiozinho para passar pelo segundo. Então, não é a mesma corrente que está passando para os dois. Como consequência da associação, essa associação em paralelo que a gente chama, eles são independentes. Então, cada um está com 3 volts. Ó, os 3 volts da pilha tá para a lâmpada amarelinha e também para a lâmpada verdinha. Tá? E note que se eu desligar uma, ó, a outra continua funcionando com o mesmo brilho. Tá? Não mudou nada. Por quê? Porque ela está recebendo 3 volts.
tá bom? Então ela continua recebendo os 3 volts dela. Então o que, que acontece se for em série, um na sequência do outro assim? A tensão elétrica tem que se dividir para cada um. Agora, se for em paralelo assim, a tensão não precisa se dividir, tá? Última coisinha, pessoal, um pequeno bônus para vocês, tá? Quero mostrar aqui para vocês. Eu tô falando de circuito com lâmpada e tal, mas eu quero mostrar para vocês que o circuito pode ter até um pequeno motor. Ó, eu tenho aqui um motor, é um motor de uma impressora velha que eu tirei aqui na minha casa, tá? Vamos ver se ele funciona com 2 pilhas. Ó, coloco aqui. Coloco aqui. Ó o meu motorzinho funcionando. Estão vendo? Por quê? Ó o circuito aqui, ó. Pilha, chave fechada, fios passando pelo meu motorzinho e voltando aqui no polo negativo, tá? A única diferença aqui é que é assim, ó, a energia elétrica que está chegando no meu motorzinho não está se transformando em energia luminosa. Ela está se transformando em energia cinética ou mecânica, tá bom? Então, meu motorzinho funciona nesse circuito. Se eu abrir o circuito, ele para de funcionar. Circuito fechado, ele volta a funcionar novamente. Certo, gente? Então essa foi uma aulinha para vocês aí, rápida, né? Sobre circuitos elétricos. Muito obrigado e até a próxima.